Então vamos começar falando de espaço geográfico. O professor Milton propõe que o espaço geográfico seja considerado uma categoria de análise. Não dá tempo aqui para explicar o que é uma categoria de análise, o que é uma instância social, como ele mesmo propõe, dizendo que o espaço precisa ser considerado na compreensão das sociedades como o são a economia, a cultura e a política. E, claro, o espaço geográfico. Então, esse espaço como instância, como categoria de análise, muito bem fundamentado filosoficamente, é o que ele vai nos propor como objeto da geografia. Porque até então a geografia vacilou, achando que o objeto era o regional, a região. Depois nós nos esquecemos disso e a geografia passou a se fragmentar, tendo tantas geografias quanto as pessoas desejarem. Hoje inventaram, inclusive, geografia do turismo, geografia disso, daquilo, daqui a pouco vai aparecer a geografia da sustentabilidade, a geografia da escassez, e eu mesma, equivocadamente, já falei em geografias da desigualdade. Não é hamiltoniano quem usa esse tipo de nomenclatura. Se o espaço geográfico é uma instância social e como instância, como a cultura, a política, a economia, ele se impõe a tudo e a todos, é preciso considerá-lo como tal. Por quê? Porque, por definição, então, como instância, o espaço é uma totalidade em movimento. E se ele é uma totalidade, uma instância, ele é abstrato. Logo, ele não pode ser produzido. O próprio professor Milton Santos, em muitos trechos da sua obra, inclusive na Natureza do Espaço, tem uma incorporação do espírito do Henri Lefebvre, que tratava de outro espaço, diga-se de passagem, mas nós vamos falar isso outra hora, e fala em produção do espaço. Eu proponho que o espaço geográfico, tal como ele nos sugere, tal como ele o definiu, então seja tratado como instância, aquilo que se impõe a tudo e a todos. Portanto, o espaço é uma categoria abstrata. Mas vocês podem me perguntar, mas a gente quando olha pela janela não vê o espaço geográfico? Vê sim, o espaço geográfico historicizado. Ou seja, o espaço geográfico do sujeito que o vê. Eu olhando aqui na minha janela, eu vejo o caminho de Sousas, um distrito de Campinas. Só que aquilo é Sousas em Campinas, no estado de São Paulo e no Brasil. Eu vejo aqui pela janela um espaço usado por uma rodovia, por uma escola, por um templo, aqui em Campinas. Então, o território usado, eu proponho que ele seja considerado como espaço geográfico historicizado. Como que ele se historiciza? Pelo uso, e o Milton mesmo propõe uma outra palavra tornada conceito e revisitada por ele, que é o conceito de território. Só que ele sempre nos chama a atenção de que, contrariamente como é o território usado na geopolítica, um espaço definido como um limite político-administrativo, Milton vai mais além. O território usado é o espaço historicizado e é o território usado por um povo-nação. Então, o que existe não é o espaço brasileiro. O que existe é o território usado pelos brasileiros. Claro que é o espaço geográfico. O território usado é um conceito derivado. E essa é a genialidade do Milton. Quando ele propõe que o espaço geográfico seja o objeto da geografia, uma instância social e uma categoria de análise, ele está elevando a geografia à categoria de uma disciplina científica e não de um mero discurso descritivo de paisagens.